Abram a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. Capítulo 10, versículo 13. A mensagem desta noite fala sobre tentação e fraqueza. Assim diz a palavra de Deus: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra e nos dá um recado santo às nossas vidas nesta noite. Digam amém? Sempre há uma saída. Digam comigo, sempre há uma saída. Não há saída para quem não conhece a Deus, porque as dificuldades da vida para o ser humano muitas vezes é impossível de solver, de resolver, de administrar. E por isso o desespero toma conta das pessoas. Mas para aqueles que estão debaixo da palavra de Deus, sempre há uma saída. Às vezes nós achamos que a tentação é forte demais. Nós achamos que não vamos resistir. Mas a palavra de Deus que nós lemos diz que ela é humana e o Senhor é fiel. Se ela é humana, significa que ela é na altura de todo ser humano. Satanás é muito mentiroso. Às vezes ele diz que você está sendo tentado e só você. Na verdade, a mesma tentação que te aflige, aflige a milhares e milhares de seres humanos nesta terra. E Deus diz que a tentação vem no limite da tua capacidade de suportar, e quando você a vence, ela passa a ser motivo de glorificação a Deus, porque somos tentados, mas somos capacitados a vencer a tentação. O inimigo, então, é que põe na nossa cabeça que somos incapazes de suportar certos níveis de tentação, mas somos capazes, e o Senhor é fiel e nos dá essa força para conseguir vencê-la. É muito importante você aprender que nós não temos que resistir à tentação. Nós temos que aprender a resistir ao diabo. A tentação, você não resiste. Você resiste a Satanás. A tentação, quanto mais você tenta resistir, pior ela fica. Quando você tenta resistir um pensamento, não funciona. Ele aprofunda mais ainda. Quando você tenta combater o pensamento, ele enraiza mais ainda, ele joga mais para o fundo da memória e ele cresce mais. Quanto mais você pensa na tentação, mais forte ele fica. O que Deus tem nos ensinado é substituir na nossa mente a tentação por outros pensamentos melhores. Há um processo de substituição. Se você não conseguir fazer isso, a tentação aprofunda, fortalece, toma corpo e você não consegue administrar. Sabe o que acontece com quem faz regime para emagrecer? Quase sempre ele engorda mais. Por que a pessoa engorda mais quando está fazendo um regime para emagrecer?
Porque todo mundo que está fazendo regime só pensa em comida. E quanto mais você pensa em comida, mais você tem vontade de comer. E quanto mais você tem vontade de comer, você engorda. A melhor forma de você emagrecer é tirar o teu pensamento da comida. Assim são as tentações da vida. Se você não substituir na tua mente algo por aquilo que está ocupando a mente, então aprofunda a tentação e você não consegue dominá-la. A palavra de Deus diz e nos ensina que nossa mente tem que estar ocupada com coisas abençoadas, de boa índole, de boa forma, coisas úteis. Nós sabemos que quando a mente está desocupada, não é? Cabeça vazia, oficina do diabo. A tentação, ela ocupa a nossa cabeça quando ela está vazia. Toda vez que você tiver a tua mente ocupada na palavra de Deus, as tentações, elas vão embora. E se você se ocupar as coisas sadias da vida, você também, em ocupando nas coisas sadias da vida, ela não está absolutamente disponível para tentações. Esses ensinamentos vêm muito forte na palavra. E diz assim, que é necessário você fazer a substituição. Grande problema de se deixar os vícios, a bebida, o cigarro, é exatamente quando vem a vontade de fumar, quando vem a vontade de beber, a pessoa não consegue substituir a sua mente. Se ela conseguisse desviar, se ela conseguisse parar e desviar a atenção, ela não fumaria. É que ela pensa, sente toda a necessidade, o corpo reage na direção da que aquela substância que está faltando seja consumida e o pensamento conduz a pessoa a pôr o cigarro na boca até que isso aconteça e ele então se sente aliviado. Se você conseguir desviar da tua cabeça o desejo de fumar, você deixa fumar naturalmente, sem que você perceba. Algumas pessoas querem ensinar o viciado a ter força de vontade. Vício não se tira com força de vontade. Vício se tira substituindo a mente por outra coisa. Passou o tempo, você deveria fumar, mas você não fumou. Tua mente se ocupou com outra coisa e você percebeu que não houve necessidade. E quando você lembrar novamente, você faz o processo de substituição. Quando você sabe que você vai ser tentado na televisão, você vai ligar a televisão e você sabe que haverá um filme ali que terão cenas pornográficas. O que acontece com a tentação? Se a televisão ficar ligada e você olhar a cena, não tenha dúvida, você ficará afetado, porque a tua mente está diretamente ligada com aquilo que você está vendo. Este é o princípio do consumo, esse é o princípio da propaganda comercial. Ele mostra a cerveja tão bonita que as pessoas que detestam cerveja sentem vontade de beber. Eles mostram o cigarro com as pessoas mais lindas do mundo, nos lugares mais lindos do mundo, e você detesta o cigarro, mas é tão bonito aquilo. E você consome aquilo, as pessoas são consumidas. O espírito de consumismo vem pela ideia, pela cabeça, pelo pensamento. Ora, se você sabe que vai ser tentado pelo filme, o que você faz? Muda de canal. O que é mudar de canal? É a substituição que eu falo para você. Quando você sai da porcaria do Ratinho e vai para a porcaria da Hebe, você muda totalmente a situação de que cada um está propondo. Se você sabe que você vai ser tentado pelo telefone, o que você faz? Você desliga o telefone.
Se você não desliga o telefone, é porque você aceita a tentação. E se você aceita a tentação, não reclame por estar sendo tentado, porque a tentação não veio para você. Você quis, você aceitou, você permitiu. Então não reclame que você está sendo tentado e não tem forças para administrar isso. É muito importante você deletar esses pensamentos, essas tentações que vêm. A palavra de Deus diz muito sobre isso. E depois nós vamos ler a palavra de Deus. Todas as demais coisas são iguais. Eu falei de vícios, eu falei de regime, eu posso falar de sexo e posso falar de qualquer coisa. Todas as tentações você precisa mudar de canal. Ignorar é melhor do que combater. Não adianta você combater uma excitação. Você tem que ignorar. Você tem que sair dela. Você tem que fugir dela. Não há como você deixar de ser tentado. Jó diz que os meus olhos não possam ver, né, a sedução de uma mulher. Jó diz isso na palavra. E o que ele está dizendo? Que os meus olhos sejam desviados. Porque se não desvia os olhos, não há como não ser tentado. A forma de não ser tentado pelos olhos é mudar os olhos. Quem é tentado na gula? A pior coisa que tem para você é olhar para o bolo. Né? Eu, por exemplo, sou proibido de comer bolo, mas sou um grande boleiro. Porque quando olho o bolo, eu não consigo desviar até que eu possa comer uma grande parte dele. A tentação, então, queridos, é algo que todos nós temos. Você não é tentado porque você é perverso. Você não é tentado porque você é fraco. Você não é tentado porque você é miserável. Você é tentado porque você é filho de Deus e Satanás faz essas incursões para tentar fazer sugestões a você. Quando você aceita Jesus, aprendam essa que é muito importante. Quando você aceita Jesus, você diz: o Senhor está sobre a minha vida, o diabo não dá ordem para você. Quando você aceita Jesus, ele não tem poder sobre a tua mente. Agora, ele não tem poder, mas ele faz sugestões. Dá para você entender o que é uma tentação? A tentação na vida do crente não é uma determinação. A tentação na vida do crente é uma sugestão. Você já venceu o vício. Você já está acima de todas as coisas. Nada mais te domina. Nem cigarro, nem bebida, nem sexo, nada te domina. Mas Satanás sugere. E quando sugere, você tem dois motivos: muda de canal, ou então se entrega à tentação. Todas essas coisas é importante para você aprender. A tentação vem, não tem poder sobre você. No mundo tem poder a tentação. Mas você sabe que Satanás nem tenta muito no mundo, porque o mundo já é dele. Quando ele pega alguém no mundo, ele facilmente coloca as drogas, ele facilmente coloca os vícios, ele facilmente coloca o sexo, ele facilmente coloca todas as ilicitudes. Porque não precisa tentar, ele tem domínio, ele manda. Na pessoa que não tem Deus, ele não sugere, ele diz: faça. E a pessoa não tem força espiritual para não fazer, então faça. Agora nós não. Ele entra na nossa mente e faz sugestões. Diga assim: o diabo na nossa mente não tem domínio. Ele tem sugestão. O poder de cair na tentação está em você. E existem algumas formas de sair da tentação. E a primeira dela é mudar de canal. Uma coisa muito importante é também confessar os nossos pecados uns aos outros
e as nossas fraquezas e as nossas tentações. Não reprima. Quando você esconde na sua vida as tentações e as suas fraquezas, elas aumentam e criam em você todo um peso da sua presença. A palavra de Deus diz: confessai uns aos outros os seus pecados, para que sejam abençoados e, acima de tudo, aliviados. Eu sei que é complicado isso, abrir nossa vida para alguém. As pessoas têm dificuldade em guardar. Às vezes você vai com toda alegria compartilhar, dividir uma fraqueza e acaba encontrando alguém surpreendido por elas e de repente todo mundo conhece a tua fraqueza. Mas a fraqueza nossa não pode ser carregada por apenas nossas vidas. Satanás tem interesse em que as nossas fraquezas fiquem só conosco, porque daí ele tem mais facilidade de dominar. É muito importante que você aprenda a fazer isso. Aprenda a confessar, não ocultar, expor. Mas isso é difícil. E é difícil também por uma coisa chamada orgulho. Todo mundo tem vergonha de dizer das suas fraquezas. Às vezes nós olhamos para as pessoas, às vezes nós vivemos com as pessoas e não sabemos das suas fraquezas, não sabemos das suas tentações, não sabemos dos seus problemas. E ficamos surpreendidos quando descobrimos como era fraco aquela pessoa. Na verdade, as pessoas têm orgulho próprio e têm vergonha de dizer dos seus problemas. Existem coisas no seu íntimo que, se você compartilhasse, você se sentiria muito melhor. Procure alguém que você possa confiar. Procure alguém que você possa dividir. Primeiro com Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é benigno, tem a capacidade de abençoar você. Mas procure alguém na qual você possa dividir. Eu tenho sofrido tentações e fraquezas nessa área, tenho dificuldades nessa área. Eu fico muito feliz quando alguém me procura e diz: vou dizer ao Senhor algo que eu nunca disse a ninguém. Eu digo: agora essa pessoa começa a mudar. Porque quando ela vai dizer para mim algo que ela nunca disse a ninguém, começa o processo da libertação dessa pessoa. As grandes sequelas da tua vida são aquelas coisas que acontecem há anos e você guarda no teu coração. Satanás está muito contente com isso. Enquanto guarda no teu coração, ele te domina, ele te acusa, ele te reprime, ele te condena, ele te desconforta, ele tira a tua paz, ele bagunça a tua vida. No dia que você dividir, você terá um alívio. Às vezes você tem complexos. A vida nos impõe às vezes complexos. E nós vivemos com aqueles complexos, somos infelizes por causa dele e temos vergonha de falar sobre eles. E o nosso orgulho também não nos permite que falemos sobre esses complexos. Quando você compartilha com alguém, alguém abençoa em te ouvir, é um alívio para a tua vida. O confessar já é algo abençoado no sentido de você ter alívio. Existem mais ensinamentos. Satanás não pode poupar sua mente. Ele quer exatamente que você fique preso nessa armadilha, nesses tentáculos. Quando você expõe o seu problema, a sua fraqueza, começa ao início da cura. E temos aprendido que esconder a dor só intensifica. Quando você tem uma dor e tem vergonha de falar sobre ela, ela só aumenta.
Se você for falar com a doutora Marna, estou com dor de dente, ela diz, vamos lá no fundo, abre a boca aí e vamos arrumar isso. Mas se eu não abrir o meu coração e dizer para ela, estou com dor de dente, eu vou levar essa dor para casa e vou sofrer com essa dor. Dor escondida é dor intensificada. Se você tem problemas pessoais, procure alguém de Deus, que possa te ouvir sem julgar. E você, querido, quando alguém te procurar para contar uma fraqueza, saiba receber aquilo sem julgamento. Seja uma ferramenta de Deus na direção de ouvir, de compartilhar, de dividir, mas não seja você juiz, porque você quebra o princípio que a palavra de Deus diz, divida para aliviar. Se você fofoca, divide, expande aquilo, o que você faz da palavra? Ao invés de aliviar a pessoa, você produz na pessoa mais problemas. São todos ensinamentos sobre tentação, que você precisa aprender, e eu estou vos ensinando pela palavra de Deus. Como resistir ao diabo? Eu disse que não resista à tentação, mas resista ao diabo. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos usar o capacete da salvação. Sabe o que é o capacete da salvação? É a nossa mente. É a nossa mente. Então nós precisamos usar esse capacete. Agora, para dizer não ao diabo, é preciso dizer sim a Deus. Vou explicar isso que eu estou falando. Para você repreender Satanás e dizer a Satanás, eu não aceito que você interfira na minha vida, é preciso que você tenha dito sim a Deus. Quando você diz sim a Deus, a tua mente é ocupada. Se a tua mente não está ocupada, você não tem como dizer ao diabo não. Ele ocupa, ele toma conta. E a palavra de Deus diz, ocupa a tua mente com o quê? Ocupa a tua mente com a palavra de Deus. Depois nós vamos ler versículos que falam sobre isso. Use a palavra decorada na sua mente. Um exemplo disso foi o Senhor Jesus. Quando ele saiu para o deserto, ele foi tentado por Satanás. A palavra de Deus diz que ele tinha fome. Quando o diabo chegou para ele, ele não negou que estava com fome. Ele estava com fome e ele ficou assim. Mas ele usou o que para responder a Satanás? Ele usou a palavra. Tudo que Satanás falou, ele respondeu com um versículo. Quantos versículos você tem na tua mente? Seja sincero. Você tem 1, 2, 10? Quantos você pode recitar de cor? Alguns de vocês não tem nenhum. Nem Jesus chorou, ponto. A tentação, nós respondemos com a palavra. Como Jesus fez. Vem a tentação, você diz a palavra, e a palavra desvia a tentação. É a palavra que muda o canal. É a palavra que muda a direção. É a palavra que tira, que ocupa a tua mente. Isso não é um botão eletrônico que você aperta. Veio a tentação, você pum, mudou. A mudança da tua mente é feita pela palavra de Deus. Se você não tem nenhum versículo gravado na tua mente, você é como uma arma que não tem bala. Sabe? É uma arma que está aqui na cintura, que quando você tira, não tem bala nenhuma. Ela é inofensiva. A tua mente tem que ter a palavra de Deus. Vamos ler alguns versículos? Me ajudem a ler. Tiago 4, 7. Romanos 12, 21. Filipenses 4, 8. Quero que vocês me ajudem. Vamos ler Tiago. Eu vou começar no 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos aprender esse versículo? Vamos?
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem é capaz de dizer todo ele de cor? Então fique em pé e fala. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Esse é um versículo que você tem que ter à tua mente. Mas tem que ter ele como é. Senão você vai inverter e vai dizer assim: resisti a Deus e sujeitai-vos ao diabo. Aí complica tudo. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Romanos 12, 21, quem achou? Ninguém achou Romanos aí? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não se deixes vencer, mas venceis o mal com o bem. O que você faz com a tentação? Como que você vai vencê-la? Com o bem. Que bem? Como bem? Mudando a tua mente. Colocando na tua mente algo abençoado para mudar. Vamos continuar lendo a palavra. Filipenses 4:8. Quem está com Tiago? Vamos ler Tiago 5. Capítulo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Eu disse isso aqui. Quem achou Filipenses 4:8? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que ocupe o vosso pensamento. O que você vai ocupar o teu pensamento com o quê? Com tudo que é bom. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é justo. Tudo que é honesto. Amável. A tua mente tem que estar ocupada com isso. Quando você está ocupando a tua mente com isso, a tentação não tem poder sobre vocês. Amém, queridos? Uma coisa importante que você precisa aprender é admitir as suas fraquezas. Não fique procurando desculpa. Às vezes nós arrumamos desculpas, colocamos em outras pessoas a culpa pelos nossos atos. Contamos histórias, arrumamos culpados, mas na verdade somos verdadeiramente fracos. Somos verdadeiramente fracos. É fácil culpar as pessoas. É fácil arrumar desculpas, mas na verdade aquilo em nós é uma fraqueza. Agora, você diz assim: e eu posso ser fraco? E eu diria para você: todo ser humano tem fraquezas. Todo ser humano. Até mesmo os discípulos, quando depois do Pentecostes discursavam no meio do povo, eles levantavam dizendo: olha, nós somos seres humanos como vocês. O que os discípulos estavam tentando dizer? Nós temos fraquezas. Alguns crentes assumem uma postura como se ele fosse Deus. Ele olha para as pessoas de cima para baixo, ele julga, ele determina julgamento e ele executa. Querido, todos nós temos fraquezas. Não nascemos, não fomos feitos fracos, mas temos fraqueza. É muito importante isso, porque Deus tem dito que Ele transforma a nossa fraqueza em força. Aliás, Ele diz muitas coisas a respeito de fraquezas, e nós vamos ler depois.
Não ponha no teu coração que você é uma pessoa infalível. Não ponha no teu coração que você é uma pessoa absolutamente correta, incapaz de ter qualquer desvio, qualquer problema. Todos nós somos capazes de todas e quaisquer fraquezas, todos. O que acontece conosco é que o nosso Deus nos aperfeiçoa, nos perdoa, opera sobre nós maravilhas de misericórdia, opera sobre nós benignidade, opera sobre nossas vidas todo o seu caráter benigno e nos transforma e nos faz abençoados. Claro que essas fraquezas, com elas, nós não temos fruto, precisamos romper com elas, mas é importante que para romper, assumir que nós estamos sujeitos às fraquezas, sim. A palavra de Deus é riquíssima nisso. É muito importante você, para ser usado por Deus, definir quem é Deus e quem é você. Uma das coisas que eu tenho ouvido muito as pessoas me procurarem, diz, não vou naquela igreja, porque lá teve isso, aconteceu isso, ocorreu aquela coisa, e eu nunca mais fui. Eu disse, isso aconteceu com quem? E a pessoa diz, aconteceu com o pastor, aconteceu com o diácono, aconteceu com os levitas, aconteceu com a jovem, com o jovem, aconteceu com seres humanos. Homem é homem, Deus é Deus. Homem é homem, Deus é Deus. Põe a tua fé nessa direção. E para você ser ungido de Deus, você precisa aprender a identificar Deus, caracterizá-lo e também identificar você. Se você se identifica como todo-poderoso, então a obra de Deus não é feita na tua vida. Deus não opera na tua vida se você se determinar como Deus. Deus é Ele, Deus é Deus. Nós somos homens. Quando você age dessa forma, o Espírito de Deus começa a agir sobre a tua vida. Moisés, nós pregamos muito sobre ele. Foi um grande líder de Israel. Um homem poderoso, com muita autoridade, fez coisas imensas que estão contidas na palavra de Deus. Vocês sabem que Moisés era super genioso. Vocês sabem que ele era irritado com facilidade. A palavra de Deus diz que ele matou um egípcio por nada. Assassino cruel ali naquele momento. O próprio Moisés, quando a água faltou, ele se irritou e feriu a rocha e tirou água de onde o Senhor não havia dado ordem para fazê-lo. Moisés era um homem muito irritado. Vocês já ouviram falar de Gideão? Gideão era um grande combatente, um homem forte. Só que começa a falar sobre Gideão, um homem inseguro. Um homem inseguro. Na história de Gideão, os inimigos eram muitos. Deus transformou a parte de Gideão em pouco mais de 200, 300 homens. E se você comparar o inimigo com os soldados de Gideão, para cada um soldado de Gideão que Deus deixou, haviam 450 soldados contrários. Por que Deus foi mandando, tira esses aqui, tira os fracos, tira os covardes? Por quê? Porque Deus queria que Gideão dependesse dele. Deus quer que você dependa dele. Se você é autossuficiente, Deus não precisa fazer nada na tua vida. O grande problema do dinheiro na nossa vida é quando o homem tem muito dinheiro no bolso, ele se acha poderoso. Todo homem rico se sente poderoso. São raros homens que com dinheiro mantêm a humildade e a dependência de Deus. Alguns de nós nunca ficaremos ricos, porque Deus não quer que fiquemos ricos, porque se ficarmos ricos, não estaremos aqui na igreja. Deus tem misericórdia da minha fraqueza. Me ajude amanhã. Porque você não vai precisar de Deus. Deus, às vezes, deixa você apertado um pouco,
para você depender mais dele. Para que um vaso de barro seja construído, é preciso que o barro seja amassado. Alguns de vocês estão sendo pisados. Quanto mais pisa o barro, mais ele fica pronto para ser vaso. Por isso que ele nos chama de vasos de barro. Nós vimos isso antes, né? Vasos de barro precisa ser pisado. Se você é autossuficiente, então você não precisa de Deus. Quando você tem um problema em casa, você diz: oh Deus, eu tenho um problema e eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Se eu chegar aqui e dizer assim: hoje eu estou preparadíssimo para a palavra, hoje eu estou pronto para a palavra, chegar assim: hoje vai ser uma grande palavra, não sai nada. Eu tenho que chegar aqui dizendo assim: Deus, estou vazio, tem misericórdia de mim. Fala para o povo, que o povo veio para ouvir. E o povo quer ouvir. Você precisa entender isso. Abraão, ele é medroso. Pegou a mulher dele e foi lá no lugar e disse assim: é minha irmã. Você vai ver o texto. Ele fez isso porque ele tinha medo de morrer. Então disse assim: olha, senhores, essa aqui é a minha irmã, muito bonita e tal. Aí o rei disse: você quase nos traz maldição. Porque, ai de nós se tivéssemos aqui abordado essa mulher, teríamos trazido maldição sobre este lugar. Abraão era medroso. Portanto, Abraão tinha fraquezas. Diga assim: eu tenho fraquezas. Deus é especialista em tornar fraqueza em força. Diga assim: Deus é especialista em trazer fraco e fazê-lo forte. Ó, você que é fraco e está ouvindo essa palavra, Deus vai te fortalecer nesta noite. Vamos ler um pouquinho a palavra? Os bons de Bíblia aí me ajudem. 2 Coríntios 12, 7, 9 e 10. Vamos ler um pouco a palavra. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Quem não tiver Bíblia, senta com o crente aí do lado. Crente tem que trazer a Bíblia e andar com ela. 2 Coríntios 12, 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Paulo era um poliglota, cidadão romano, cheio de autoridade. Deus colocou um espinho na carne dele, que era exatamente para ele não se exaltar. Alguns de nós temos facilidade em exaltar. Eu falava do dinheiro, eu falava de bens. Bendito é aquele que tem bens e não muda. Bendito é aquele que pode fazer faculdade, se tornar doutores e não muda. Tem pessoa que se forma doutor hoje, amanhã não te cumprimenta mais. Eu fui a uma formatura uma vez de uma pessoa, e quando, depois do diploma, fizemos fila para cumprimentá-la, e ela simplesmente não recebeu os cumprimentos. Ela estava tão empolgada, tão infeliz com aquilo, que deixou os cumprimentos como algo secundário e mudou sua postura. Algumas pessoas não são abençoadas por isso. E o Senhor então às vezes põe espinhos, põe entraves, põe bloqueios, para que não se exalte. Se você não tem humildade para crescer, então você não merece crescer. Se você não tem humildade para ser um empresário próspero, abençoador, um homem normal, feliz, contente, que tem a capacidade de dividir com os outros a tua bênção, você não merece ser abençoado. Existem pessoas que lutam, e todo o tempo experimentam falências e perdas. Por quê? Não conseguem juntar,
porque o seu trabalho não é abençoado. Para que você seja abençoado, você precisa aprender a ser humilde e ser igual. Olhar as pessoas da mesma forma. E quando você tiver 2 cursos superiores, você olha da mesma forma, com o mesmo amor, com a mesma condição. Abençoado é aquele que mora numa casa humilde e muda para o sobrado e continua igual. E muda para o palacete e continua igual. E Deus vai prosperando e prosperando, porque sabe que a prosperidade sobre ele é bênção sobre a sua vida. Ele tem a capacidade de continuar igual, de dividir, de ser amável, de ser dócil, senta com todas as pessoas. Quando eu comecei o ministério na minha primeira igreja, nós íamos visitar os irmãos, a nossa igreja era dentro da favela. E nós entrávamos nos barracos, e não tinha mesa, não tinha cadeira. As panelas, quando tinham, eram latas de leite em pó, E eles aproveitavam a comida do dia anterior, porque não podiam jogar fora, tinham que reaproveitá-la para comer no dia seguinte. E quantas vezes nós chegamos com os nossos filhos, entramos na casa, e ele disse: pastor, nós temos imensa alegria de que o senhor almoce conosco. E a gente olhava assim na panela, né? O estômago, né? Ficava meio esquisito. E a pessoa falou assim: essa comida é só de antes de ontem, viu, pastor? O ovo foi comido pela metade, outra metade nós pusemos de volta. Mas nós sentávamos, agradecíamos a Deus e comíamos com alegria. Aprendemos a comer. As pessoas diziam assim: você é louco, levar as suas crianças, elas vão pegar pneumonia, tuberculose, vão pegar parasitas. Os meus filhos, a única coisa que eles pegaram que eu me lembro é piolho. Nós éramos a família mais piolenta de toda a redondeza, entendeu? E era uma graça abençoada poder visitar os irmãos. Para poder abençoar aqueles irmãos, hoje tem uma igreja lá com mais de 1000 pessoas lá dentro, né? Para que hoje houvesse 1000 pessoas sentadas naquela igreja, nós tivemos que sentar no chão e comer a comidinha dos irmãos. E dizemos: graças te dou, Pai, porque a comida é de ontem, mas está muito gostosa. Obrigado, Pai. E os irmãos choravam com alegria de termos visitado e estado com Ele. Que bom tempo é aquele. Às vezes hoje não temos a mesma forma de ver e de estar. Deus quer que você aprenda a conhecer as tuas fraquezas e depender de Deus. Deus quer que você haja dessa forma. Vamos ler mais um pouquinho a palavra. É muito importante agora nós aplicarmos a palavra. Capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios, assim diz a palavra de Deus: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Deus colocando a semente sobre as tuas mãos. Capítulo 4, versículo 7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos ler esse versículo? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Daniela é uma bênção para cantar. Mas se você achar que você é uma bênção, você deixa de ser. Renato é uma bênção dirigindo o louvor, mas se ele achar que ele é muito competente, acabou. Eu, quando alguém me elogia, eu digo assim: parabéns. Porque se a mensagem flui, é porque ele deu. Não há honra nenhuma para mim. Se Deus fizer isso lá em cima, a boca fecha aqui, acabou. A mente apaga aqui. Ontem nós fomos numa formatura e a formanda aqui, que fez o discurso em nome das amigas, no meio deu
um negócio nela lá, e a pastora segurou ela aqui e tal, e apagou. Ela apagou, desmaiou. Se Deus não me abençoar, a palavra não flui, não sai. Por isso nunca venha na igreja da Lapa e diz, vou ver pastor Jonas, vou ver Jesus, vou ver a palavra de Deus. É muito importante dizer, Senhor, eu não sou uma bênção. Diga assim, Senhor, eu sou barro. Diga assim, Senhor, eu sou barro. Nunca diga assim, eu sou vaso. Nós vamos ser um vaso, sim. Quando estivermos na presença dele, seremos perfeitos, com o corpo glorificado, com mente glorificada, com uma vida mudada. Hoje somos não fracassados, mas temos fraquezas. Fracassados não somos porque temos vitória de Deus. O Senhor nos transforma pela sua misericórdia. O Senhor nos sustenta pelas suas mãos abençoadas. Nós somos barros. Precisamos ser polidos, arrumados. Nós somos uma joia bruta que o Senhor está ali arrumando, ajeitando. Que paciência que Ele precisa ter comigo e com você. Como é terrível para você a exaltação. Quando a pessoa se exalta, a Bíblia diz que é tragédia por perto. Quando alguém diz assim, eu sou bom. Ah, que tragédia. Pastor, quando começa a falar mal de outras igrejas. Pastor, quando começa a pregar contra outros irmãos. Pastor, quando começa a se levantar e falar, não, aqui que é bom, lá não presta, aqui que é ótimo, lá, sabe? Começa a trazer muito título, começa a trazer muito, sabe? Tragédia. Eu estou há 30 anos no ministério. Estou há mais de 50 anos dentro das igrejas. Os vaidosos acabaram. Os vaidosos morreram na obscuridade. Quando você se exalta, o Espírito de Deus murcha em você. Por isso João Batista dizia sempre assim, ele é o Cordeiro, ele é o Messias. E você? Eu sou uma voz, eu sou nada. Ele tinha peles de animais, não tinha nada. Ele dizia assim, sou uma palavra, sou apenas um mensageiro. Sou apenas um profeta no exercício. Esvazie-se para encher. Porque se você se encher, não há lugar para a unção de Deus. Olha para você e diga, Deus, eu preciso todo dia da tua misericórdia. Eu preciso todo dia da tua compaixão. Pai, eu tenho defeitos, eu tenho desvios, eu tenho atitudes nas quais eu me envergonho, eu tenho coisas assim. Por isso, Deus, faça uma obra na minha vida. Tenha-me, Senhor, diante de Ti, com confissão dos meus pecados, das minhas fraquezas. E me use, Deus. Ele disse que usaria os fracos. Ele disse que ele não chama capacitado, Ele capacita quem é chamado. Ele diz que Ele pega os indoutos, os bem nada mesmo para fazer algo. Deus tem feito de vida simples homens abençoados e poderosos. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Mateus 5, 3. Vamos ficar retidos na palavra, porque é ela que nos dá. Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Olha o que está dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito. Sabe o que é pobres de espírito? São os barros mesmo, são as pessoas fracas. Deus escolheu você. A bênção de Deus está sobre você, não é por acaso. Você foge, você desaparece, mas Deus traz você de volta, porque Ele te ama, porque você é especial, mesmo com as tuas fraquezas. Diga assim, sou fraco. Tenho espinhos na carne. Mas quando sou fraco, sou forte. Aí sou forte. Porque o Espírito de Deus opera na minha fraqueza e me fortalece. Não fique atrás de homens fortes, não. Sansão era um homem cheio de problemas. No entanto, o Espírito do Senhor descia sobre ele e ele tinha poder. Davi
foi um homem adúltero, terrível, sofreu pelos seus erros, pelos seus fracassos, mas Deus operou sobre a vida dele. Nós pregamos sobre Jefté esses dias, pregamos sobre profetas esses dias. Você vai encontrar na palavra de Deus homens com defeitos, homens com fraquezas, mas que Deus operou através das suas vidas. Você tem fraquezas, mas Deus te ama e Deus opera sobre você. O poder de Elias está sobre a vossa vida, está sobre o vosso ministério. E eu quero agora orar a Deus pela tua fraqueza, para que ela seja transformada em força nesta noite. Mas para que Deus possa operar sobre a tua fraqueza, é preciso que você declare a tua fraqueza. Você diz para Deus: tenho esse problema, tenho esse problema, tenho esse problema. Se você tiver muita força de vontade, você mesmo assim não vai mudar nada na tua vida. Mas se você confessar a Deus, Ele vai fazer as mudanças que você precisa. Eu quero que você tenha um tempo de confissão a Deus. Eu quero que você tenha um tempo de dizer para Deus: olha, Pai, tenho essas e essas fraquezas. E não ponha culpa em ninguém. Não arranje desculpa. Porque você tem arranjado desculpa. Mas arranjar desculpa não te evolui, não te faz crescer. Arranjar desculpa apenas te engana. Coloque-se diante de Deus, diz: meus defeitos, meus problemas, eu os tenho e quero que o Senhor agora possa operar, me fortalecendo, apesar desses problemas. Fiquem de pé um pouquinho, vamos ter este momento na presença de Deus. E eu quero que você quebrante o teu coração diante do Senhor. Quero que você possa fazer. E os nossos amigos que, através dos CDs, através dessas gravações, podem ouvir esta palavra por esse estado, por esse Brasil, em todos os cantos, eles também possam agora ouvir esta palavra, confessar a Deus suas fraquezas, e o Senhor transformá-las em algo poderoso, em algo inédito em suas vidas, de fracos e fortalecidos a abençoados. Quem é crente, por favor, abra a boca e fale com Deus, porque nós somos uma igreja avivada, viva, poderosa, e quem é crente possa estar dizendo sim a Deus, para ter força para dizer não ao diabo, e que você possa estar resistindo ao diabo, para que as suas fraquezas possam ser vencidas. Espírito de Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso, temos ouvido a Tua palavra, temos recebido o Teu ensinamento, Pai. E nós queremos Te dizer, Pai, que não temos medo das tentações, porque podemos vencê-la, Deus. Pedindo, Deus, que Tu possas transformar nossa mente em mente pura, abençoada, dominada, Senhor, pela Tua palavra, dominada pelos Teus conceitos, dominada, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Nós queremos guardar, Senhor, não queremos que seja fortalecido em nós a fraqueza das nossas vidas. Nós queremos reconhecer que somos fracos, mas dependemos de Ti, e o Senhor nos fortalece. O Senhor nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos nem o que pedir, não sabemos nem como falar, não sabemos nem como nos dirigir a Ti, Deus. Mas nós pedimos, Deus, que faça esta obra em nossa vida, este milagre poderoso em nossas vidas, e seja em nome do Senhor Jesus declarado vitória sobre toda a tentação, sobre toda forma de fraqueza. Seja nos dado a vitória em Cristo Jesus, fortalecendo em mais nossas vidas. Nós queremos, Deus, apesar dessas fraquezas, de medos, de insegurança, de covardia às vezes, Pai, nós queremos que nossas vidas sejam usadas com todo o poder aqui nesta terra, com toda a autoridade aqui nesse lugar, e o Senhor nos dê vitória em nossas vidas, vida espiritual, vida material, na nossa empresa, no nosso emprego, na nossa caminhada, Pai, na família, em todas as áreas da nossa vida, onde a nossa fraqueza está estabelecida, onde o espinho está enfincado em nossa carne, haja, Senhor, a Tua misericórdia, e haja a plenitude da
tua ação, Senhor, da tua atuação sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós dizemos, Pai, assim seja. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos deixar essa bênção sobre a tua vida. Queremos que você saia daqui abençoado, em paz. Leve essa paz para a tua casa durante essa semana. Quando você abrir o teu escritório amanhã, a bênção estará sobre ele. Quando você sair para trabalhar, seu primeiro cliente, seu primeiro negócio, onde você se assentar, a bênção de Deus estará ali. E você se lembrará deste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Deus lhe pague por terem vindo. Deus abençoe aos amados. Obrigado pelo seu amor e a comunhão conosco. Quero deixar a bênção apostólica para que você vá daqui em paz. Fique em pé e receba. Levante as mãos para os céus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito, seja aqui conosco reunidos e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Dá uma abração forte, né? E vá com Deus em paz.